Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Guilherme Decarli falando aqui, e hoje eu vou apresentar a vocês um mapa diferente, bastante curioso. Esses dias eu estava assistindo a um documentário sobre orcas, que são animais que sempre me causaram um certo fascínio. Em determinado momento foi relembrado aquele famoso episódio em que a orca Tilicum, que era um macho, havia atacado de maneira fatal uma de suas principais treinadoras. E eu fiquei curioso para ver como que estava o céu no momento daquele evento, que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2010, às 13 horas e 39 minutos em Orlando, Flórida, lá no SeaWorld. Enfim, antes, né, cabe recordar o quão cruel é a captura de animais para espetáculos, principalmente tratando-se de animais tão inteligentes que se organizam em comunidade e que desenvolvem cultura. Então, as orcas são uma das espécies, junto com o ser humano, que tem cultura, o que é extremamente interessante. Elas são sensivelmente e intelectualmente muito desenvolvidas, né. Então esse documentário ele mostra uma série de características que as órgãos têm, e como elas se diferenciam em partes diferentes do mundo, né, mostrando que cada uma tem suas próprias técnicas, seus próprios hábitos e assim por diante. Aqui a gente tem uma lua no ascendente, e a lua ela tá crescente, ela mostra um evento com bastante visibilidade, não só pela fama que ganhou mundo afora, mas porque o acidente aconteceu durante um espetáculo, durante um show. A Lua, ela tá falando desse evento propriamente dito. E por mais que ela esteja domiciliada, ela esteja digna, ela está se aproximando cada vez mais do Nodo Sul, que junto com o Nodo Norte forma o eixo eclíptico. É aqui que quando o Sol e a Lua se encontram, seja por lua nova ou lua cheia, acontece um eclipse, que são eventos relacionados à fatalidade, à morte, a crises e coisas do gênero, a perda do controle. Então os nodos, eles carregam esses significados mesmo quando não está acontecendo um eclipse. E quando a gente encontra um planeta próximo ao nodo, esse planeta ele fica fortemente aflito, principalmente se for o Sol ou a Lua, né? E no caso aqui, a Lua ela está entrando no nodo sul, num signo de água, então tem tudo a ver, né, com um espetáculo aquático. E o nodo sul, que é chamado também de cauda do dragão, ele tem muito a ver com sucção, ele tem a ver com afundar, ele tem a ver com diminuir. O que acontece é que a treinadora, ela foi levada ali para o fundo da piscina e a orca acabou, sufocando-a, quebrando alguns de seus ossos. Foi algo bastante extremo, porque afinal de contas era um animal que estava sendo submetido a também um grande estresse. Foi capturado, se eu não me engano, perto do mar da Islândia, e as orcas, enfim, elas nasceram para viver no oceano livremente e não num aquário. E isso é muito perturbador para a orca, porque ela tem uma espécie de sonar. Então, quando ela fica num ambiente fechado, com paredes muito próximas, esse som, vamos dizer, essas ondas que ela emite, o tempo todo ficam retornando de volta para o cérebro delas, o que causa uma grande desorientação. Eh, e isso causa uma angústia muito forte no animal, né. Então, só para trazer aqui um contexto melhor sobre essa circunstância, que, não é, algumas pessoas, elas acham que foi uma espécie de ato de maldade, ainda tem aquela ideia da orca como baleia assassina, quando na verdade ela era a grande vítima da situação. E, enfim, essa lua ela também pode representar a própria treinadora, uma lua domiciliada, então uma lua bastante experiente, que no geral sabe o que está fazendo e que se sente em seu domínio. E a gente pode dizer que é uma lua que amava, né, a orca, só que é aquele amor, de uma consciência limitada que muitos nós, seres humanos, ainda temos em relação aos animais, né, que é esse amor de captura, esse amor de prisão. O que é estranho, né, porque o amor ele tem que ser vinculado a uma libertação. Então, assim, tanto o espetáculo quanto a própria treinadora seria essa lua que está entrando nessa conjunção com o nó do sul. Já a orca, ela é vista aqui na casa 12. Por quê? Porque a casa 12 fala de animais de grande porte. E o Mercúrio, que é o regente dessa casa, encontra-se em Aquário, né? Parece, inclusive, até literal,
porque é uma orca que estava presa num aquário e ela está na casa 8, né, que é a casa da morte, a casa dessa turbulência. E é muito interessante que a orca ela seja representada por um Mercúrio em Aquário, justamente por se tratar de um animal extremamente inteligente e que desenvolve cultura, porque Aquário é um signo fixo do elemento ar e ele é um dos signos classificados como humanos, né? Então, óbvio que nessa classificação o humano ele tem tudo a ver com cultura, comunidade, coisas do gênero, só que no caso dentro da espécie das orcas. E o que acontece é que Saturno, o regente de Aquário, o dispositor desse Mercúrio, encontra-se aqui em Libra, exaltado. E isso mostra, né, a grandiosidade do animal. Afinal de contas, uma orca tem, sei lá, umas 8 toneladas, algo assim, talvez uns 8 metros, não lembro ao certo qual era o tamanho da Tilicum, mas a gente tem aqui essa grandiosidade representada pelo Saturno, Saturno que está retrógrado, né? Então ele está agindo de uma forma rebelde, ele está agindo de uma forma que não é esperada que ele agisse. E se encontra, obviamente, na casa 4, que tem a ver com profundidade, tem a ver, né, com aquilo que, vai para o fundo também, e forma uma quadratura, uma tensão com o grau descendente e com a Lua. Então esses pontos aqui, eles mostram, né, bastante essa circunstância. Agora, uma coisa que eu percebo na tradição, apesar dos animais de grande porte serem vistos na casa 12, às vezes eles também são representados pela 6, que normalmente são os animais de pequeno porte, como cães, gatos, cabras e assim por diante. É muito comum que os animais de grande porte possam ser representados pela 6, mas os animais de pequeno porte raramente são representados aqui na 12. Do contrário, né, segundo pelo menos os meus estudos, não costuma acontecer. E aí o Júpiter, que é o regente das 6, é um Júpiter em peixes, né, e também mostrando essa questão da grandiosidade, porque ainda que ele não esteja, exaltado, ele está domiciliado, que é um outro tipo de dignidade, o Júpiter, ele tem muito a ver com a expansão, e ele está no signo do elemento água, ok? Inclusive ele está conjunto a Vênus, que está exaltado no caso. E o Júpiter ele está combusto pelos raios do Sol. Ele está invisibilizado, então também por esse ponto mostra essa ação oculta, essa ação eh, imprevisível da Orca, né. E a Lua, se ela havia formado um aspecto com Júpiter logo antes aqui, de entrar na órbita de conjunção com o nó do Sul. E curioso que é uma Lua sitiada entre benéficos, né, que normalmente é considerado algo muito positivo, porque ela está saindo aqui de uma conjunção com Júpiter e entrando em conjunção com a Vênus. Mas a Vênus é a regente de Libra, onde está o Saturno exaltado, né. Então, de alguma forma, esse evento ele acaba mostrando o poder e o domínio da Orca para tomar essa decisão, né, em relação àquela sua treinadora. E isso acontecendo, como eu havia mencionado, aos olhos do público. Porque tem muito essa questão da visibilidade de uma lua no ascendente em fase crescente, né, ela está em trígono com o sol também, ali na casa 9 e em signos de água, que tem tudo a ver, né, com o SeaWorld. E se a gente olha para a casa dos espetáculos, a gente tem aqui o lote da fortuna, né, em Escorpião, também do elemento água, regido pelo Marte que está em retrogradação, né, mostrando também que um evento ele tinha, vamos dizer, uma direção e foi para outra no final das contas. O Marte que está em quadratura com o próprio lote e ao mesmo tempo o Sol regendo esse Marte, estando aqui em Peixes, né, nessa configuração que eu havia mencionado. Uma outra coisa também que a gente pode pensar é como a casa 5, que é uma casa de shows, é uma casa de espetáculos, ela faz mal para o eixo 6 e 12, que falam dos animais de uma maneira geral, né. Então aqui espetáculos, sendo a casa 12 derivada da 6, né, um aprisionamento para os pequenos e eventualmente grandes animais. Então é aquela questão, né, de circo, eh
qualquer outro tipo de espetáculo que envolva animais é visto na 5 e sempre é negativo para 6. E igualmente, né, é negativo para 12, porque é a sexta casa derivada aqui da 12, né, mostrando escravidão, casa 6 é uma casa de escravidão, só que no caso dos grandes animais. Então é interessante como a teoria astrológica ela se encaixa perfeitamente nesses setores, né. Então, essas são as minhas considerações sobre esse mapa aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ele é bastante didático, é um assunto diferente. Me contem aí se vocês gostam de entender mais o mapa de eventos como esse, tá bom? Obrigado, sigam acompanhando o Nó do Norte e até a próxima.